Lembrando que tudo que eu falar aqui é só minha opinião. Então, se você tem uma opinião diferente da minha, deixe nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você ainda não assistiu a série, vai continuar por aqui. É por sua própria conta e risco. Com o fim do Odisseu, o homem preparou a casa a recomeçar o universo cinematográfico da nos cinemas. E quem vai comandar o novo 601 é James Gunn. E tecnicamente a primeira obra desse novo universo compartilhado é exatamente a animação em 7 episódios. Twitter comando. James Gunn ficou mais conhecido pela trilogia dos Guardiões da Galáxia na Marvel. Um grupo de desajustados meio enqueirosos ou até mesmo vilões. Que se juntam por obrigação. Mas depois acabam criando simpatia entre eles por um bem maior. Inclusive é exatamente essa a premissa do filme O Esquadrão Suicida. James Gunn escreveu e dirigiu em 2021, que também é um ótimo filme. E essa é basicamente a mesma premissa do que ele fez aqui em Comandos. O Comando das Criaturas é uma equipe extremamente desconhecida da saga QS. Um grupo de mais do que desajustados grupo de monstros que são utilizados para missões especiais. Algo básico que, como eu disse, é a mesma premissa de outras obras feitas pelo próprio James Gunn. Então, o mínimo que era esperado aqui era o bom desenvolvimento dos personagens. E o mínimo, pelo menos, foi bem feito. Rick Flag funciona muito bem como o líder militar do grupo, o único humano que deveria controlar os monstros. Mas a real líder em campo é a noiva. Nina Mazuchi é o contraponto da noiva, enquanto o Dr. Fósforo é o alívio cômico. O Doninha é o puro caos. E Guy Robot é o inocente que não entende sarcasmo ou ironia. O núcleo principal são esses 6 personagens e cada um recebe um destaque em cada um dos episódios, mostrando flashbacks da sua origem e como na verdade eles são monstros incompreendidos. Personalidade única de cada personagem funciona muito bem. Todos são unicamente carismáticos e isso é algo bastante positivo para te manter nesse mundo, se segurando porque você quer conhecer mais sobre cada um deles. Sobre a história geral que amarra todos esses personagens está cheia de problema. A história de cada um desses 6 personagens é interessante de conhecer, mas eles são ligados por uma missão maior que sozinha não se sustentaria. Toda a trama envolvendo a princesa do Poconistão e a Circe é saca e até mesmo confusa, tentando emplacar um plot twist final que quer fazer reviravolta, que acha que é mirabolante, mas é só cheia de conveniência. Tanto que a própria Nina Mazuki é uma conveniência, já que no geral ela não serve para nada na trama. Ela não agrega no contexto geral. O que ela agrega na verdade para o desenvolvimento da noiva. A relação entre elas é muito boa mesmo, mas é basicamente só para isso que a Nina serviu. Inclusive, ela morre num combate embaixo d'água que teoricamente é a sua especialidade. É esse tipo de conveniência de roteiro que eu me refiro, sendo enganada por uma vilã e por uma professora aleatória que na verdade era o cara de barro. Também é muito simplista e conveniente pro roteiro. Falando em Amanda Waller, ela é só uma personagem coadjuvante aqui. Agora quem se torna coadjuvante e não deveria ser é o Frankenstein. O é um dos poucos mais conhecidos dessa história nos quadrinhos. E é o mais vazio aqui, com uma personalidade infantil e que não agrega em nada na trama geral. Ele existia aqui nesse período atual da missão, não muda em praticamente nada nas coisas. Ele só afeta a da noiva e praticamente nada mais. Por isso, pra mim foi o pior personagem da série. A animação segue essas duas frentes, os flashbacks com as origens e o presente com a missão. Os flashbacks são excelentes. É muito interessante ver o desenvolvimento de cada um, como eles chegaram nesse ponto, por que são o que são. Alguns se destacam mais que os outros, mas todos são muito bons. Agora, o presente tem um roteiro que acha que é mirabolante, mas não é, que acha que é inteligente, mas só é conveniente. E no final a equipe não engrena. Você simpatiza com os personagens individualmente, mas não como um grupo. Em pontos técnicos, a animação é excelente, na fluidez dos movimentos, no design dos personagens, nos detalhes, nas luzes e cores. Toda a parte visual é muito agradável. Isso também é um mérito da direção, com cenas inventivas como com a passagem de tempo da noiva e do Frankenstein ou a passagem de tempo do Diri Robot, e tudo sempre acompanhado com uma boa trilha sonora e com uma ótima escolha em músicas. Tudo isso numa bastante violenta, brutal, com muito sangue e cenas explícitas que não tem medo de mostrar nada em tela. E para brindar a parte técnica, a dublagem tanto a original como a brasileira são ótimas. Por isso, em geral, Criature Commandos é uma boa série. E se ninguém soubesse quem estava no comando, seria extremamente fácil descobrir que era uma obra de James Gunn. Tem humor característico dele como visto em outras obras.